Eu comecei, eu tenho que ir até quando? Até o fim, você também. Você pode sim, pastor, mas, nossa, pastor, estou cansado, tá bom, descansa, mas continua. Mas não para. Ah, estou cansado, vai se arrastando então, mas não para não. Amém? Nem que fosse arrastando, mas você precisa ir até quando? Até o fim. A sua vitória, a minha vitória, a nossa recompensa, eu estou falando da vida eterna, mas também estou falando de respostas que Deus tem para nós, não é no meio do caminho, não está em 80%, nem 90%, nem 99%. O que Deus tem para nós, o nosso prêmio está em ir até o fim. Diga glória a Deus. Essa é a coisa mais importante. Segunda coisa importante, a vida com Deus, ela não é sobre quem vai chegar em primeiro. É sobre quem vai chegar até o fim. Nós não estamos competindo. Quem está entendendo, diga amém. Nós não estamos competindo. A vida com Deus, eu dei o exemplo da corrida, mas ela não é uma corrida de velocidade. Pá, largada, corre, vamos ver quem chega primeiro. Não. A vida com Deus é uma corrida de persistência. Está entendendo, sim ou não? Não queira, meu irmão, ficar se comparando com ninguém. Sabe por que tem gente que não vai até o fim? Grava isso no seu coração. Porque ao invés de correr a sua corrida com os olhos na linha de chegada, corre olhando para os outros. Quando a pessoa passa na frente dela, o que ela faz? Ah, o outro já está na frente, vou parar. Ah, eu estou correndo aqui, está todo mundo passando por mim, vou desistir. Porque o outro já tem isso, porque o outro já tem aquilo, olha lá. O outro lá, ó, nem é de Jesus, olha lá, está lá na frente. Eu não sou expert em corrida, não. Igual eu falei, eu vi o Marcel corre. Tem mais alguém que corre aqui? Que compete? Eu tinha um irmão lá na igreja onde nós estávamos, em Mirandópolis. Não sei se ele vai assistir depois, o André. Gosto muito dele, o André é uma benção. O André, ele começou a competir, irmãos. Eu não lembro a idade que ele tinha, mas eu acho que era... Irmão, você precisa ver que bênção. Começou a competir, ele depois de uma certa idade, foi indo. E depois ele começou a competir na região, tinha corrida, ele ia. E você vê, ele com a idade e tudo, ele começou indo devagarzinho, chegando em quarto, em quinto, terceiro, e foi evoluindo. E eu lembro uma vez que eu falei isso com ele, ele chegou, ele falou, meu sonho é correr na... Como é que chama aquela corrida que tem em São Paulo, todo começo de ano? São Silvestre, exatamente. Aí, se você repara a São Silvestre, você já viu como é que é a São Silvestre? A São Silvestre tem uns abençoados lá, eu não sei se eles são quenianos, acho que eles são quenianos, não são? Eu achei que eles são do Quênia, ou da Jamaica. Geralmente são os que ganham. Muito difícil alguém ganhar deles. Mas você já... dá a largada, pá! Tem uns desesperados que saem naquele gás, pá, e sai correndo na frente de todo mundo. Você já viu como que eles saem? Eles saem assim, ó. Todo mundo passa na frente deles, não passa? Todo mundo passa eles. Quem olha de primeira fala assim, esses aí vai perder. E eles vão lá assim, ó. Só naquela corridinha. Passa todo mundo na frente, mas é aquilo que eu falei. A corrida com Deus é igual. Não é velocidade, é persistência, é resistência. Irmão, eles vão, daqui a pouco aquele doido que saiu desenfreado na frente, tá com a língua meio metro para fora. Já não aguenta mais. É assim ou não é? Já não aguenta mais, fica para trás. Aí o outro que saiu vestido, tem uns que vai vestido de super-homem, né? Não sei o que vai fazer lá, vestido de super-homem, de não sei o quê. Daqui a pouco vai ficando para trás. E ele lá na corridinha dele, vai passando um, vai passando outro. Quando você vê, depois de, sei lá quanto tempo que dura aquela prova lá, não sei. Mas eu sei que é grande, né? Mas vamos dizer aí, depois de meia hora correndo, irmão, eles vão deixando todo mundo para trás. Onde é que eles estão? Lá na frente. Por causa do quê? Da velocidade? Do quê? Da resistência. A tua vida com Deus, a minha vida com Deus, irmão, não tem que ser olhando para a direita, para a esquerda, mas é resistindo. Todo dia. Culto, outro culto, outro culto, outro culto. Você vai ver gente que às vezes chegou aqui primeiro que você, decolou assim, nossa, olha o fulano, já isso, aquilo outro. Passou um tempo, cadê ele? Cadê ele? E você está aqui ainda. Está entendendo, sim ou não? É isso que vale. Eu já vi gente, irmão, que chegou, eu estou falando eu como pastor, tá? Na igreja, no ministério, pá, e voou, arrebentou, foi lá para cima, rápido, naquela velocidade. Todo mundo, vou parar, o fulano chegou depois, já está lá na frente. Não, eu vou aqui na minha caminhada mesmo. Não importa chegar até onde? Até o fim, daqui a pouco, cadê o fulano?
Correu tão rápido que cansou. Desistiu, desanimou. Achou que ia ser fácil, achou que ia chegar logo, e não chegou, daqui a pouco desistiu. Então pegue a palavra que foi dada a Daniel, pegue ela para você. Olha, você, porém, vai até onde? Vai até o fim. Ministério não é fácil, mas vai até o fim. Andar com Jesus, irmão, não é fácil, mas vai até o fim. O difícil, o pior, é você se afastar dele antes do fim. Casamento não é fácil, mas vai até o fim. Lute para ir até o fim. Amém, Jesus? Como ele mandou, como ele ordenou, até que a morte o separe. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte aonde? Lá no fim dos dias, não é no meio, não. É lá que Deus tem a bênção para você, que Deus tem a recompensa para você. Amém, Jesus? Abra sua Bíblia lá agora em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Jesus é o nosso maior exemplo. E é para Ele que nós temos que olhar. Diga glória a Deus. Olha para Jesus, irmão. Por quê? Você vai ver muita gente parando. Vai ou não vai? Vou fazer uma perguntinha para você. Não precisa falar de ninguém não, porque todo mundo já passou por isso. Quem viu aqui muita gente começar com você e hoje não continuar mais no caminho de Jesus, hoje está desviado? Levanta a mão. Todo mundo. É ou não é verdade? Quanta gente começou comigo, irmão. Quanta gente no começo, sabe, aquele gás, e eu fui vendo. Um parando, outro desistindo, outro desistindo. Estou falando para você. Pastor, nós somos melhores. Não, nós somos melhores que ninguém, não. Nós não somos melhores que ninguém. Sabe por que você está até aqui hoje? Por causa da resistência. Porque você não está olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Você está olhando lá para a linha de chegada. Jesus está na linha de chegada. Diga glória a Deus. Por que as pessoas param? Porque começam a olhar para os outros, não é assim? Começa a olhar para os outros. Lá, o fulano está fazendo errado. Para também. O outro está fazendo errado, também vou parar. Para também. Eu não quero nem saber, irmão, quem está fazendo, quem não está fazendo, quem passou para frente, quem está ficando para trás. O meu alvo é lá, é Jesus. Diga glória a Deus. É Cristo. É lá que nós temos que olhar. Olha o que diz aí Hebreus 12, 2. Quem achou, diga amém. Diz assim, olhando para quem? Para Jesus. Não tem outro. Você tem que olhar para o pastor Renan? Não, irmão, eu sou falho igual a você. Você não tem que olhar para o missionário. Você não tem que olhar para ninguém. Você tem que olhar para quem? Eu vou falar para você, diante do Espírito Santo, eu estou aqui até hoje, eu vou até o fim, porque eu vou olhar para Jesus sempre. Que se fosse para olhar para o homem, irmão, eu já teria parado. Por isso tem muita gente que não fica, não aprendeu isso ainda. É ou não é verdade? Começa a olhar para os outros. Não olha não, irmão, você tem que olhar para Jesus. A Bíblia está sendo clara, olhando para Jesus. Quem é Jesus? Aí vem a parte forte. O autor e consumador do quê? Da fé. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é profundo. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, a alegria, que foi proposta para ele, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e qual foi a recompensa dele? Assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Por quê? Tinha para Jesus uma recompensa prometida. Tinha a alegria de sentar à direita de Deus. Então presta atenção, por causa daquela promessa, por causa daquela proposta, daquela alegria que estava preparada, Jesus conseguiu suportar a cruz e desprezar a afronta. Diga glória a Deus. Esse é o segredo para ir até o fim. Não é olhar para a direita nem para a esquerda, é olhar para a promessa que Deus te deu, para aquilo que Deus te prometeu. Aí você consegue suportar a cruz. A cruz de Jesus foi aquela, você também tem a sua. Ele mesmo falou que a gente tem a nossa, não tem? Ele disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então Jesus só chegou até o fim, que ele olhou para a alegria que estava proposta, e suportou a cruz e desprezou o quê? Afronta. A gente também vai ter afronta, de todos os lados. Seremos afrontados no mundo, seremos afrontados dentro de casa, seremos afrontados no trabalho, seremos afrontados em todas as áreas. Mas se nós olharmos para a recompensa, para a promessa que Deus nos deu, nós vamos chegar até o fim. Só que presta atenção nisso aqui. A Bíblia fala que Jesus, nós temos que olhar para Ele, olhando para Jesus, o autor e o quê? Consumador. Presta atenção nisso. O que é autor? O que é autor de alguma coisa? Autor é aquele que começa, é aquele que gera. Por exemplo, se eu faço lá
uma música, né? Um quadro, você vai olhar e vai perguntar, quem que é o quê? O autor, quem foi que fez isso aí? Quem começou? Só que Jesus, ele não é só aquele que começa, ele é o autor e ele é o quê? O consumador. O que significa consumador? Peguei no dicionário, ó. Aquele que completa, aquele que termina, aquele que finaliza, aquele que conclui algo. Então por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque Jesus, ele sempre, o que ele começar, ele vai o quê? Terminar. É forte ou não é? Eu nunca tinha entendido isso aqui desse jeito. Jesus é o autor e o quê? Consumador. Jesus nunca deixa uma coisa sem terminar. Jesus nunca deixa uma história pela metade. Ele é o autor e o consumador. Aí fala do quê? Da fé. O que é fé, pastor? Fé é aquilo que gera no seu coração quando você escuta a palavra, não é isso? Então presta atenção. Se Jesus gerou dentro do seu coração uma fé, não é para deixar pela metade. Se Jesus gerou no seu coração uma palavra, uma promessa que gerou fé, é porque ele começou, ele vai o quê? Ele vai o quê, igreja? Ele vai concluir, ele vai terminar, ele vai dar uma conclusão para aquilo. Jesus nunca deixou uma coisa sem conclusão. Então para um pouquinho hoje e pensa na tua vida, o que não está concluído? O que não está terminado? Isso é forte, eu estou sendo usado por Deus para te dar uma resposta aqui hoje. O que está faltando terminar, pastor? Não está concluído na minha vida essa área, não está finalizado isso, então não para. Porque o Jesus que você serve, ele é autor, mas ele é o que também? Consumador. Jesus, o que ele começou na minha vida, ele vai terminar. Ele vai dar um final. A fé que ele me deu não vai ficar pela metade. Aquela palavra que ele me deu um dia que gerou fé no meu coração, não vai ficar na metade. Se ele começou isso na minha vida, ele vai o quê? Terminar. Se Jesus te deu uma fé, por exemplo, qual é a fé que você tem? Pastor, um dia Deus falou comigo que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, e eu tenho essa fé. Mas está faltando ainda 1, 2, 3, então não para. Porque o autor, ele é também o quê? Finalizador, consumador daquilo que ele começou. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o fim. Ô irmão, por que a gente para pela metade? Se o nosso Jesus, ele não deixa nada pela metade. Por que às vezes a gente aceita o meio termo, a gente aceita uma coisa incompleta, a gente desiste no meio do caminho? Se o nosso Jesus, para quem a gente tem que olhar, ele é autor, mas ele é o quê? Consumador. Ele é aquele que começa e aquele que termina. Diga glória a Deus. Então enquanto não está terminado, não é uma obra de Jesus. Fala, Jesus, a obra do Senhor tem que começar e tem que o quê? Tem que terminar. O que está faltando para terminar? Eu quero, Jesus, a conclusão, não pode ficar pela metade da minha vida. Eu não vou ficar no meio do caminho não, Jesus, eu quero ver o fim dessa obra. Só tem uma coisa, Jesus só não é consumador daquilo que ele não é autor. Como assim, pastor? Tem coisa que não foi Jesus que colocou na tua vida, que fez na tua vida, e ele não tem obrigação de terminar, concorda comigo, sim ou não? Ele não vai dar uma conclusão, uma coisa que ele não começou. Não entendi. Para e analisa a tua vida, isso aqui quem é o autor disso aqui? É Deus? Ou foi eu? Porque se Deus é o autor desse relacionamento, ele vai até o fim. Diga glória a Deus. Se Deus é o autor dessa empresa, ela vai até o fim. Não vai ficar pela metade. Foi Deus que me deu essa fé, foi Deus que falou no teu coração, foi, pastor, não tenho dúvida disso. Foi uma palavra que Deus me deu. Então ela vai ser concluída. Se Deus começou essa obra, não vai ficar na metade não. Amém, Jesus? Não vai ficar. Ela vai até o fim. É o que eu falo, sempre falei me usando de exemplo, aqui vou me usar de exemplo. O meu ministério, o autor, foi Jesus. Eu não queria. Ele que gerou isso em mim. Então como é que ele vai gerar e deixar pela metade? Amanhã eu chego aqui e falo, irmão, ó, eu estava enganado, esse negócio de fazer a obra não é para mim não, e esse negócio de ser pastor não é para mim, tá bom, irmão? Deus abençoe, procura uma igreja aí. Mas está de brincadeira então, ué? Será que Jesus brincou comigo? Ele começou uma coisa para deixar pela metade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Como é que eu vou chegar para a Graziela amanhã e falar, Graziela, olha, eu achei que esse casamento era de Deus, mas acho que não. Eu conheci uma outra ali que eu acho que aquela lá é melhor, viu? Tchau. Que palhaçada é essa? Concorda comigo? Sim ou não? Não dá para entender, irmão, esses negócios que as pessoas estão vivendo hoje. Chega para o marido, para a esposa, eu conheci outra que eu acho que Jesus enganou, eu acho que ele, não sei, ele errou na hora. Porque eu acho que aquela era para ser aquela lá. Ou era para ser aquele lá, aquele é mais novinho. Não é assim? Eu estou brincando aqui com Jesus sarcasmo, mas você sabe, as pessoas hoje estão desse jeito, né? Parece que
É igual trocar de meia, de sapato. Não, coloquei esse aqui, mas acho que não era esse aqui. Não, vamos trocar, vamos para o outro. Não, o que Jesus começou, Ele vai até o fim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. O autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz, desprezou a afronta, e hoje Ele está à destra do trono de Deus. Hoje Ele está sentado lá da direita de Deus, porque Ele foi até o fim. Jesus não voltou, não. Teve uma hora que lá no Getsemane Ele suou lágrima de sangue. Aliás, Ele suou sangue e chorou diante de Deus. Mas Ele não desistiu. Senhor, minha vontade era parar. Estou parafraseando aqui, não estou usando outras palavras. Mas lá no Getsemane a oração dele foi isso: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor começou, o Senhor pode terminar. Diga glória a Deus. Não vou desistir não, Senhor. Vou até a morte de cruz, vou até o fim. Você acha que Jesus não teve vontade de desistir, carnalmente falando? Não teve? Aquela oração era uma oração de desistência. Senhor, se for possível o Senhor me livrar, me livra. Mas Senhor, se não for, vamos até o fim. Diga glória a Deus. Se não precisar passar por isso, Senhor, seria melhor. Mas se tiver que passar, desistir eu não vou, eu vou passar. Quem está entendendo, diga amém. É assim, irmão, que nós temos que ser. Por isso nós temos que olhar para Jesus. Ele não começa algo que não vai até o fim. Isso é tremendo. Por isso que nós temos que olhar para Ele. O que Ele começou na tua vida foi para ir até o fim, foi para dar uma conclusão. Jesus não deixa uma obra incompleta, sabe, uma coisa que você escreve e fica pela metade, mas cadê o final? Jesus desistiu de escrever a minha história. Não, Ele vai dar uma conclusão. Você tem que falar com Deus: Senhor, como é que vai terminar esse ano na minha vida? Senhor, qual vai ser a conclusão que o Senhor vai dar para essa área da minha vida? Porque está faltando uma conclusão. A obra não terminou ainda. Começou, mas não está terminada. E o Deus que nós servimos é um Deus que começa e o quê? E termina. Diga glória a Deus. Ele leva até o fim. Isso é tremendo, irmão. Vamos lá, agora para Ezequiel capítulo 18. Eu quero te falar de outra coisa importante. Que eu disse para você que terminar bem é mais importante do que começar. Tem muita gente que começa bem, mas não adianta nada, quer ver? Olha o que diz Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Quando chegar no seu último dia, o que vão falar de você? Como diz o ditado que quando morre todo mundo vira santo, né? Chega lá na beira do seu caixão: nossa, tadinho, era tão bom. É assim ou não é? Mas presta atenção, o que vão falar de você no final? Como assim, pastor? Um exemplo, né? Como eu disse, no final da vida, um exemplo, vou me usar de exemplo. Pastor Renan, desde pequeno, começou na igreja e tal. Agora foi embora, todo mundo descobriu no final da vida dele que ele traía a esposa. Aqui hoje todo mundo tá sabendo da verdade. Que ele roubava, que ele mentia, que ele adulterava. Que triste. É ou não é verdade? A Bíblia chega a dizer que todo o bem que foi feito durante uma vida inteira, se no final a pessoa escorregar, aquele bem é apagado. Olha para você ver. Só que Deus é tão bom, porque o contrário... Deixa o passarinho. Porque do contrário, também é verdadeiro. A pessoa pode ter feito o mal a vida inteira. Olha como Deus é bom. Pastor, não é justo. Você pode falar assim, não é justo. A pessoa andou certinho a vida inteira. Se no final escorregou, ela perdeu tudo. Mas Deus não é justo. A pessoa, 99% ela andou correto. 1% antes de terminar ela falhou e ela perdeu tudo, perdeu. Só que Deus não é injusto, porque o contrário também é válido. Olha o que Jesus faz. A pessoa pode ter andado 99% errada, mas se no final, faltando 1% de vida para ela se consertar, tudo que é errado também é o quê? É apagado. Então a balança é equilibrada. Sim ou não? É. Você pode ter errado a vida inteira. Lembra do ladrão à direita de Jesus, na crucificação? Quem lembra? Aquilo ali, eu até brinco, eu falo assim, que lá no céu, o dia que a gente chegar lá, o que você vê mais feliz, pulando mais alto é ele. Por quê, pastor? Porque a pessoa ser salva nos 45 do segundo tempo, tem que estar muito feliz lá no céu, sim ou não? Eu acho que ele deve ser o que canta mais alto lá, porque ele fez a vida inteira dele tudo errado. Quando chegou nos 45 do segundo tempo, que ele vai morrer, quem ele encontra? Jesus do lado dele.
Mas para você ver, tem os dois lados. O outro também, né? O da esquerda também encontrou Jesus. Só que ainda assim, perdeu a vida eterna. Irmão, olha para você ver. Como Deus é misericordioso. Ele fez a vida errada. Você sabe que para morrer de cruz, não era gente boa não, viu? O único que morreu morte de cruz sem acusação ou sem justificativa foi Jesus. Porque todo aquele que morria com morte de cruz era coisa brava. Era uma das piores condenações que tinha. Era para os piores tipos de crime. Então aquele camarada que estava ali não era gente boa não. Deve ter feito muita coisa e coisa pesada. Só que quando ele reconhece Jesus, ele fala ao outro, olha, nem nessa hora você tem temor, quer dizer, nós estamos no final. Já fizemos tudo errado a vida inteira. Senhor, se possível for, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Diga glória a Deus. Jesus falou assim, olha, ainda hoje você vai estar comigo lá. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus, viu o arrependimento nele. E ele reconheceu Jesus como Salvador, diga graças a Deus. Pô, foi salvo. Agora olha que coisa forte isso aqui, Ezequiel capítulo 18, versículo 24, quem achou aí diga amém. Diz, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo o quê? A iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará o quê? Memória, que triste, né? Na transgressão com que transgrediu e no pecado com que pecou, neles o quê? Morrerá. Você está falando assim, olha, ainda que o justo tenha feito justiça a vida inteira, né? Quer ver? Põe para mim ali na Bíblia a linguagem de hoje, ô Felipe. Olha como fala, ó. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem, começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens mal fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será o quê? Lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade, dos seus pecados. Que foi quando? No final. Por isso que eu estou te falando, o final é muito importante, irmão. O que importa é o final. Versículo seguinte, vou ler nessa tradução aqui mesmo, tá? Mas vocês dizem que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. 26. Quando o homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Deus não é injusto não, meu irmão. Continua, versículo seguinte. Quando o homem mau para de pecar e faz o certo, o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Em todo caso aqui, o que importa é como começou, como terminou. Veja, aquele que começou bem, vida toda, era um homem bom, de repente ele desiste, começa a olhar para os outros e fala, quer saber de uma coisa? Vou fazer o que é mal também. Todo mundo fazendo. Não, eu cansei, vou começar agora a ser ruim. Todo bem que ele fez é jogado fora e ele se perde. E ele morre. Agora, se o mal, no meio do caminho, fez a vida toda o que era mal, mas ele se arrepende, e no final ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou me consertar. Essa vida não vale a pena não. E ele se acerta com Deus. No final, ele é salvo ou não é? Ele é. Meu irmão, então coloca no seu coração, eu vou terminar bem. Eu quero terminar bem. Agora não seja um bobinho não, igual muitos são por aí, que fala assim, já que o que importa é o final, eu vou fazer o seguinte, eu vou farrear minha vida inteira, vou viver do jeito que eu quero, no final o que eu faço? Eu me arrependo, eu vou para Jesus, pronto, não está certo? Na cabeça dele está? Dá certo, eu vivo do jeito que eu quiser, porque o que importa não é o final, sim ou não? Aí lá no final eu me arrependo, lá no final eu peço perdão e pronto. Qual que é o único probleminha que tem aí? Pergunta para mim assim, quando vai ser o final? O probleminha é, irmão, que a gente não sabe quando é que termina. Pode ser que termine hoje, pode ser que termine amanhã. Se hoje fosse o final, como é que você ia terminar? Você estaria terminando bem hoje? Porque às vezes a gente vive uma segurança que Deus não dá para nós, irmãos. Qual a segurança que é essa, pastor? Essa segurança de muitos dias. Deus, Ele nos promete uma vida longa. Mas pode ser que o nosso caso específico, o plano dele seja diferente. Você quer ver uma coisa? Para encerrar, para ficar no teu coração. Lucas capítulo 12, versículo 18. Abra sua Bíblia lá. Lucas 2,18, nós já vamos orar já.
Isso aqui não é para te colocar medo, não, mas é para te fazer refletir. Lucas capítulo 12, versículo 18. Como é que nós vamos terminar? Como é que nós estamos concluindo a nossa vida? Se hoje fosse o final, como é que você terminaria? Olha o que diz aí. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e o quê? Os meus bens. Então o que está falando aqui? Está falando de um homem que ganhou tanto dinheiro, que ganhou tantos bens, que ele precisou derrubar os celeiros dele, que já estava pequeno, e fazer outros o quê? Maiores, para conseguir guardar mais. Então ele estava guardando tanto, que ele teve que aumentar o espaço que ele tinha para guardar. E olha o que ele vai dizer para ele mesmo. E direi à minha alma, quer dizer, direi para mim mesmo: alma, tens em depósito muitos bens. Primeira coisa que eu vejo de errado aqui, olha para o pastor, alma tem bens? Sim ou não? O que tua alma tem no nome dela? Hã? Responde para mim. O que alma tem? Porque o que você tem, o que tem é o teu corpo. O dia que ele morrer, vai ficar para quem? Não, está no nome da minha alma. Eu volto para buscar, pastor. O que sua alma tem, irmão? Sua alma não tem nada. A alma não tem. Olha que ignorância do ser humano. Isso aqui somos nós, viu? Ele falando para a alma dele: a alma tens muito bem. Tem nada. Tem muita coisa, tem muitos bens, né? A alma não tem nada, meu irmão. Nossa alma não tem nada. Ou ela vai ter a vida eterna ou a morte eterna. Agora bens vai ficar tudo aí. O dia que você morrer, vai ficar para os outros. Quem que vai andar no seu carro depois que você for embora? Hã? Você não sabe. Você nem sabe quem que vai andar no seu carro. Sim ou não? Quem que vai morar na sua casa depois que você for embora? Você fica lá, minha casa, é sua nada. O dia que você for embora vai ficar para os outros. Você nem sabe quem que vai ficar. Sim ou não? É uma realidade dura, mas é verdade. Olha só, minha alma, tens muitos bens. Tem muitos bens, né? Volta aí. Para muitos anos. Descansa, come, bebe, faz o quê? E folga. Tem gente que só quer isso, né? Comer, beber e o que mais? Folgar. Outro erro, qual que é? Ele diz assim, minha alma, tens muitos bens para muitos o quê? Muitos anos. Veja, ele achou que ele teria muitos anos. Agora escuta isso aqui que Deus vai falar. Mas Deus lhe disse, lá do céu Deus estava só vendo, né? Ele lá assim, minha alma, agora tem tanta coisa que eu não vou nem trabalhar mais. Só comer, beber e folgar. Muito tempo, para muitos anos eu tenho. E Deus lá do céu olhando, balançando a cabeça. Olha o que Deus vai dizer para ele. Louco, esta noite te pedirão o quê? A tua alma. E o que tens preparado para quem? Ele falando lá de muitos anos, e Deus lá do céu dizendo, você vai embora essa noite. Você preparou tudo para muitos anos aí na terra. Só que essa noite, você está indo embora. Tudo isso aí que você preparou não vai ficar para você. Tudo isso aí que você juntou, não vai adiantar? Nada. Porque tua alma, que você está falando tem muitos bens, na verdade tua alma não tem nada. Coisa séria isso aqui. Hein, vem cá, a gente está fazendo um plano para tanto tempo, né? E se for hoje? Quando é que termina? Eu não sei, você também não. Você tem que lutar para estar bem no fim. Só que o problema é que a gente não sabe quando vai ser o fim, está entendendo, sim ou não? Pode ser que tantos planos a gente faça, mas pode ser que no plano de Deus, essa noite Jesus peça a minha alma ou a sua. Ai, pastor, misericórdia. Não, essa é a verdade. É ou não é? Sim ou não? Eu estou errado? Não. E aí eu vou terminar como? Graças a Deus terminei bem, com carro, casa, chácara, sítio, e 200 e 300 e 400 milhões na poupança. Mas a tua alma tem o quê? O que tua alma tem? Para quem que vai ser?
Meu irmão, eu quero chamar a sua atenção. Por favor, fique de pé, nós já vamos orar. E eu quero que você comece a pensar